pode se colocar sobre os vossos pés. Você pode estender a mão para cá. Vamos estar orando pelo homem de Deus que vai trazer a palavra. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós apresentamos, meu Pai, Senhor, aqui nessa noite, meu Pai, Senhor, seu filho. Pai, nós te apresentamos, meu Pai, Senhor, em nome de Jesus, para que a mão do Senhor, Pai, possa, meu Pai, Senhor, levar. Pai, em nome de Jesus, Pai, conforme, Pai, foi ministrado, meu Pai, Senhor, aqui, meu Pai, Senhor, no início do culto, meu Pai, eu quero pedir que o Senhor coloque as palavras na boca dele, meu Pai, que teu Espírito, meu Pai, fale, meu Pai, Senhor, através dele, como esta igreja, meu Pai, esse povo, meu Pai, Senhor, que veio aqui, meu Pai, te buscar. Pai, em nome de Jesus, Pai, fale, meu Pai, Senhor, não te cales mais uma vez. É o que nós pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, fale conosco, Pai, nós necessitamos ouvir a tua voz. Amém? Receba o nome de Deus com as palmas para o Senhor. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia. Quem trouxe sua Bíblia? Glórias a Deus. Abra no Evangelho de João. João, capítulo de número 6. A partir do versículo de número 22, João, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 22. Glórias a Deus. Todos acharam? Amém. A palavra do Senhor nos diz assim: no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar viu que não havia ali mais do que um barco, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barco, mas que eles haviam ido sós. Versículo de número 24. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Versículo 47. Versículo 35. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Versículo 36. Mas já que vos disse, vós me vistes, mas ainda não crestes. Versículo de número 47. Na verdade vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão vivo. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão do céu, que desce do céu, para que comam dele e não morram. Versículo 51. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Versículo 59. E disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Ao ouvir isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem a pode ouvir? Versículo 61. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhes: isso vos ofende? Pois que seria se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que dá vida à carne. O Espírito é o que dá vida. A carne não aproveita para nada. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Versículo de número 66. Desde então,
muitos dos seus discípulos voltaram atrás e não andavam com ele. Então Jesus disse aos 12: acaso quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, a quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Eu quero que você repita comigo esse último versículo, no 3. 1, 2, 3. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Amém? Glórias a Deus. Pode se assentar, glorificando o nome santo do Senhor. Irmãos, a palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje nessa noite foi realmente uma leitura extensa, mas para que os irmãos possam compreender o que o Senhor quer falar aqui hoje nessa noite, foi necessário que eu lesse todos esses versículos. A Bíblia vai nos falar, a partir do versículo de número 22 de João 6, que no dia seguinte, o qual Jesus tinha feito um grande milagre. Jesus tinha multiplicado pães e peixes, mas no dia seguinte, passou um dia, e a multidão, aquela multidão que viu todo aquele milagre, procurava por Jesus. Isso é bom, isso é maravilhoso, irmão Dodô. E a Bíblia vai nos falar que eles veem que Jesus não estava ali, porque tinha somente um barco, e eles começam a procurar uma procura por Jesus. E a Bíblia vai nos falar que eles procuraram por Jesus, aquela multidão que tinha visto aqueles milagres, e eles acharam Jesus do outro lado do mar. Então eles chegam para Jesus e perguntam quando que Jesus tinha chegado naquele outro lado. Eles chegam para Jesus e falam: Senhor, Rabi, quando que o Senhor chegou aqui? E Jesus vai olhar para ele e diz: na verdade vos digo, porque vocês não estão me buscando pela minha palavra, vocês estão buscando a mim, porque eu multipliquei o pão que vos saciaste. Irmãos, olha como dura essa palavra. Eles estão buscando por Jesus, procurando Jesus em todo canto, e quando eles chegam até Jesus, Jesus fala: vocês não veio por mim, vocês veio por causa do pão. Vocês não estão aqui por minha causa, vocês estão aqui por causa dos milagres que eu fiz. Aleluia, glórias a Deus. E no versículo 36 Jesus vai falar: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Aquelas pessoas, elas estavam buscando por Jesus, mas não era porque Jesus era o Filho de Deus, não era porque eles criam em Jesus, era porque eles queriam ver os milagres, eles queriam se saciar do pão, eles queriam matar a sua fome, mas não uma fome espiritual, mas uma fome carnal. Irmãos, todos que estão aqui hoje nessa noite, já buscaram a Jesus, não porque Jesus tem um pão físico para dar, mas porque eu e você, nós queremos que Ele é o pão da vida que desce do céu. É Ele que nós precisamos. Só que tem muitas pessoas que ainda nos dias de hoje estão buscando por algo material, algo carnal, como aquelas pessoas. Muitas igrejas nos nossos dias estão pregando e estão tentando chamar as pessoas para encher as suas igrejas, mostrando para elas, oferecendo a elas coisas materiais, coisas carnais. Venha, grande culto, grande congresso, porque Deus vai te dar a chave da sua vitória, Deus vai te dar bênçãos, aquilo que você estava esperando há muito tempo, aquele propósito, aquela causa perdida, o seu sonho. Venha, que Deus vai te dar.
nós vamos orar, nós vamos consagrar e Deus vai te dar. Irmãos, eu não estou falando para vocês que nós não devemos buscar a Deus, que nós não devemos nos consagrar, fazer um voto, um propósito a Deus para conseguir algo material. Não, isso é lícito, isso é bom. Nós devemos sim buscar pelas bênçãos que Deus tem para nós, e Deus, Ele tem muitas bênçãos para mim e para você, quem crê? Mas esse não deve ser o nosso foco. O foco, irmãos, daquelas pessoas que buscavam Jesus, irmão Dodô, aquelas pessoas que procuravam por Jesus incansavelmente, eles estavam desesperados, mas não para receber as boas novas do reino de Deus, não para que eles pudessem se converter. Eles estavam buscando a Deus somente pelas coisas materiais. E Jesus, Ele não passa a mão na cabeça desses que quer buscar a Ele só porque Ele pode multiplicar, só porque Ele pode dar. Jesus, Ele já fala logo na cara: vocês não estão aqui por minha causa, vocês estão aqui por aquilo que eu fiz lá atrás. Vocês estão aqui pelo pão. E Jesus, Ele vai dizer para essas pessoas: eu sou o pão vivo, no versículo 48. Eles vão dizer para Jesus: Senhor, mas nossos pais comeram pão lá no deserto. Jesus, no versículo 48, disse: vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que comam e não morram. O que Jesus está me dizendo? O que Jesus está dizendo com essa palavra? Se vocês continuarem buscando por coisas materiais, vocês vão obtê-las, mas vocês vão morrer. Eu sou o pão vivo. Eu sou melhor do que qualquer coisa material que você possa alcançar. Se vocês buscarem a mim, vocês nunca morrerão. Aleluia, glórias a Deus. E Jesus, a Bíblia vai nos dizer que Ele estava pregando em uma sinagoga em Cafarnaum. E as pessoas começam a ouvir, irmão Vando, essas palavras de Jesus, essas duras palavras que Jesus estava falando, e eles começam a se entristecer. A Bíblia vai me falar que alguns, no versículo 60, diz assim: ao ouvir isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura essa palavra, quem pode ouvir? As pessoas começaram a ficar incomodadas com as palavras de Jesus. Mas por que as pessoas ficaram incomodadas com as palavras de Jesus? Porque Jesus estava pregando a verdade. Eu já abro um parênteses para dizer que hoje, nessa noite, se você estiver em um lugar, em uma igreja, o qual só fala aquilo que os seus ouvidos querem ouvir, se nós andarmos com pessoas, se nós andarmos vivendo a nossa vida querendo ouvir só o que nós queremos, nós estamos indo no caminho errado. Enquanto o povo de Deus estava caminhando para a terra prometida, o Senhor disse muitas vezes, o Senhor repreendeu eles muitas vezes. Enquanto Jonas estava indo, fugindo do propósito de Deus, Deus teve que o repreender. Enquanto Pedro estava tentando repreender Jesus, dizendo: Senhor, o Senhor nunca vai morrer, não fale isso, Jesus teve que falar: Pedro, afasta-se de mim, Satanás. A Bíblia vai nos falar, irmãos, que Jesus teve que repreender Nicodemos. Jesus teve que repreender. Deus, irmão, Ele só repreende, Ele só exorta aquele que ama. E se nós não quisermos ouvir a repreensão de Deus, se nós não quisermos andar no caminho que Deus Ele tem para mim e para você, nós não vamos conseguir ouvir as palavras de Jesus. Aquelas pessoas não estavam conseguindo ouvir as palavras de Jesus, mas Deus corrige aquele que ama. Então hoje, nessa noite, que nós possamos sair daqui entendendo que nós não devemos buscar na palavra de Deus só aquilo que nos agrada,
1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas você não será atingido. Sim, Deus tem essa palavra para você. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Sim, Deus tem essa palavra com você, mas Deus também tem a palavra para você também. Sabe qual a palavra Deus tem para você? Não me busque por aquilo que eu possa te dar, me busque por quem eu sou. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Jesus ele vai dizer outrora: você que ama o seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Mas só que as pessoas, a igreja, muitas igrejas não querem pregar essa palavra. Sabe por quê? Porque as pessoas não vão gostar, porque as pessoas vão sair da igreja. Então os ouvidos, os nossos ouvidos, acabam se acostumando a ouvir só o que nós queremos. E quando eu e você quer ouvir só o que nós queremos, nós se tornamos assim como Judas. Que? Como Judas? Irmãos, qual era o problema de Judas? Quem sabe dizer? O único problema de Judas é que Judas queria que Jesus fosse da maneira que ele queria. Judas não aceitava o plano, o propósito de Jesus. Jesus ele falava muitas vezes: o Filho do Homem terá que ser entregue. Jesus falava muitas das vezes da sua morte para os discípulos, só que Judas tapava os ouvidos. Judas queria que Jesus erguesse uma liderança. Judas queria que Jesus unisse com os escribas. Judas queria que Jesus se unisse com aqueles homens, com os sacerdotes. Judas queria que Jesus se unisse ali, formasse uma aliança, que Jesus levantasse um novo reino, que Jesus formasse um exército e que Jesus lutasse contra Roma e restabelecesse o poder e o controle na mão dos judeus. É isso que Judas queria. E quando Jesus falou assim: eu não vou fazer dessa maneira, Judas, esse não é o meu propósito. A luta que você está tentando lutar é contra a carne e contra o sangue, mas a luta que eu estou tentando fazer com que você entenda é muito maior. É contra as potestades e os principados, e contra as hostes espirituais. Judas estava pensando, irmãos, nas coisas terrenas, mas Jesus ele estava trazendo do céu as coisas celestiais. Se eu e você, assim como essa multidão que estava buscando Jesus, começar a olhar só as coisas carnais, somente a nossa vida, somente que nós estamos aqui agora, nós vamos se preocupar somente com as coisas daqui e da agora, e essas coisas que nós estamos vivendo aqui e agora, a nosso carro, a nossa vida, o nosso corpo, vai passar. Vai passar. O seu corpo que você está aqui agora vai virar pó de novo. Aquela casa que muitos matam, o dinheiro que muitos estão hoje enganando, mentindo, roubando, destruindo para obter, vai passar, vai ficar. E o que sobrará para mim e para você? As coisas celestiais. Por quê? As coisas celestiais, elas são muito mais importantes do que qualquer coisa terrena. E o propósito de Jesus aqui na terra, quando Jesus veio, é anunciar as boas novas do céu. Mas as pessoas que estavam aqui, elas queriam as coisas da terra. É por isso que Judas não aceitou o plano de Deus, porque Judas queria guerrear, Judas queria que Jesus formasse uma liderança na terra, e Jesus queria fazer algo maior. Jesus queria trazer um plano de salvação celestial e eterno. Aleluias, glórias a Deus. Irmãos, nós temos que anunciar esse evangelho, um evangelho que mata a carne e vivifica o espírito, porque Deus é espírito, e Deus tem planos espirituais para a minha e para a sua vida.
essas pessoas, esses pastores, essas igrejas que estão focando só nas coisas materiais, querendo encher as suas igrejas só com palavras de vitória, palavras, coisas materiais. Um dia eles terão que prestar conta para Deus. Deus vai perguntar: por que você não pregou o verdadeiro evangelho para minhas ovelhas? Por que você tentou passar pano? Por que você andou sobre ovos? Sendo que eu, quando a multidão veio até a mim me buscando, eu disse: vocês não estão aqui por minha causa, vocês estão aqui por causa do pão. E o pão vai passar, o pão vai embolorar, o pão vai estragar, mas quem vier a mim por causa de mim jamais morrerá, esse terá a vida eterna. Nós precisamos nos dar conta no dia de hoje que nós devemos buscar as coisas do céu acima de todas as coisas, e nós devemos anunciar o verdadeiro evangelho para as pessoas, que é: renuncie a sua carne, mata a sua carne, busque as coisas do céu, busque as coisas do céu. E muitos irmãos que talvez já entraram por essa porta, ao ver que o verdadeiro evangelho não é só chave de casa, vitória, eu aceitei Jesus, não vou ter mais problema. Muitos que talvez eu e você conhecemos, que na primeira dificuldade, que na primeira batalha, desistiram de Jesus e hoje está no mundo. Muitos voltaram para trás, assim como aconteceu no versículo 66 diz: desde então, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. Jesus, ele não tinha apenas 12 discípulos. Havia muitos que andavam com Jesus, o qual tinha título de discípulos. Eles não eram só seguidores, eles eram discípulos, irmão Luiz. Eles andavam com Jesus, eles comiam com Jesus, eles viram os milagres, eles presenciaram tudo que os 12 presenciou. Mas agora, quando Jesus ele repreende eles, eles desanimam e voltam para trás. Eles decidem abandonar Jesus. Por quê? Porque Jesus não agradou a eles, irmão Dudu. Por quê? Porque Jesus não fez aquilo que eles queriam. Jesus não supriu as expectativas dele. Será que eu e você, nós não queremos hoje, talvez nos nossos dias, colocar Jesus dentro de uma caixinha? Será que eu e você, por muitas vezes, nós não queremos moldar Jesus e falar assim: Jesus, eu quero que o Senhor seja assim, porque se o Senhor não for, eu vou te abandonar, eu vou te deixar. Talvez nós não falamos isso com as palavras, mas talvez as nossas ações tenham sido assim. Talvez muitas das vezes, quando as coisas começam a dar errado na nossa vida, quando a prova começa a ficar difícil, quando as contas não fecham no final do mês, nós pensamos em desistir e parar a caminhada com Jesus. E muitos nem começam a fazer aquilo que Jesus ordenou. Evangelista, o que você está tentando dizer? Parar, voltar para trás, assim como esses discípulos que um dia andaram com Jesus, mas agora eles decidiram, e não foram poucos, foram muitos. Parar não é só voltar para trás e parar de vir na igreja.
Parar, muitas das vezes, é você estar sentado aí no banco, mas negando o propósito que Jesus ordenou para você. Parar é você ter um chamado, e Jesus está falando com você: eu quero que você faça isso, e você está: não, eu só quero ficar no banco, eu só quero ouvir, não, eu não quero subir aquele altar porque eu tenho medo, tenho vergonha. Ah, Senhor, eu não quero fazer isso. Eu até venho na igreja, eu até participo do culto, mas levar a tua palavra lá fora não, pregar não. Por quê? Porque o Senhor tem liberdade comigo até aqui. Daqui para cá, eu que decido, eu que estou no controle. Será que eu e você, irmãos, nós estamos fazendo isso? O Espírito Santo, Ele é o Senhor na nossa vida, ou nós somos o Senhor? O controle está na mão do Espírito Santo, ou ele está na nossa mão? Jesus, ele vai olhar para os discípulos e ele vai dizer: e vocês? E vocês? Vocês não querem ir com eles também? Jesus, ele está dizendo, o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo assim: e vocês? Vocês também não querem ter o controle na mão de vocês? E vocês, Pedro, Tiago, João, Lucas? E vocês não querem ter o controle na mão de vocês? E Pedro, ele vai dizer assim: Senhor, a quem iremos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? O que Pedro está dizendo, irmãos? Senhor, para onde nós iremos? Por que nós vamos querer ter o controle da nossa mão? Por que nós vamos querer colocar o Senhor numa caixinha e fazer aquilo só que nós queremos? Se o Senhor tem as palavras de vida eterna, se o Senhor é o único caminho, se o Senhor é o pão vivo, se o Senhor é Senhor na nossa vida, por que eu vou querer fazer aquilo que eu quero, se o Senhor sabe mais do que eu? Por que eu vou querer andar cego? Por que eu vou querer andar com os meus olhos, se os seus olhos são como chama de fogo que tudo vê? Por que eu vou querer andar com as minhas pernas, se de joelho eu vou mais longe? Por que eu vou querer lutar com a força do meu braço, se com apenas uma palavra, apenas um sopro, apenas um sinal, o Senhor faz eu ir aonde eu nunca fui? Para que, irmãos, que Davi vai querer lutar com o gigante, com a sua força, se ele pode dizer, como o irmão Vando disse no outro culto: você vem comigo, contra mim, com espada, com lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Para que eu vou lutar com as minhas forças, se Deus está comigo, e Ele é o Senhor da minha vida? Não é eu que escolho para onde eu vou, é Ele que me guia. Para quê? Para que você vai se preocupar? Sabe aquela multidão que falou assim, irmão Dodô, até aqui estava bom, enquanto ele estava multiplicando os pão e os peixes, estava legal, mas agora eu não gostei do que ele falou não, quer saber? Eu vou parar de segui-lo, a partir de agora eu vou andar com as minhas próprias pernas, a partir de agora, esse Jesus aí não serve, eu sei o que eu sou, eu sei o que eu vou fazer. Eles tiraram a mão do Senhor da vida deles, e eles andaram com seus próprios caminhos.
Aleluias, glórias a Deus. Mas aqueles que permaneceram diante do Senhor, aqueles que se renderam das palavras de Jesus, aqueles que aceitaram o plano do Senhor para a sua vida, eles viveram coisas maravilhosas. Eles andaram com o Espírito Santo. Glórias a Deus, aleluia. A Bíblia vai nos falar que quando o irmão Jesus ele sobe aos céus, o Espírito Santo vem e enche aqueles discípulos, aqueles que escolheram permanecer na presença do Senhor, aqueles que escolheram o plano de Deus para a vida deles e não as suas vontades. A Bíblia vai falar que eles foram cheios do Espírito, e não era eles mais que guiava eles, não era os braços dele, não era mais os seus olhos, mas era o Espírito Santo que guiava eles, era o Espírito Santo que levava eles a fazer a obra de Deus. E eles foram muito mais felizes do que aqueles que decidiram abandonar Jesus. A palavra do Senhor vai nos dizer que a carne deles foi morta. A maioria dos discípulos, se não João, discípulo amado, eles foram crucificados. Mas enquanto os homens, enquanto aqueles perseguidores estavam matando a carne, Deus estava recebendo o Espírito. Porque a carne, esse corpo terreno, ele vai virar pó. Deus tem muito mais preparado para você lá no céu. Quando eu e você formos chamados por Jesus, a Bíblia vai nos falar que o nosso corpo será transformado. Esse corpo que hoje sente dor, tem dor de cabeça, tem dor de barriga, tem qualquer doença, vai ser transformado em um corpo incorruptível. Não haverá mais necessidades de comer, necessidade, eu estou com dor de cabeça, eu estou com dor de ouvido. O Senhor transformará a nós em um corpo incorruptível. E o mais importante, vai ser eu e você estar na presença dEle. Mas para que isso possa acontecer, nós temos que nos vigiar. Nós temos que aprender a ouvir aquilo que nós não queremos. Nós temos que aprender que andar com Jesus tem que ter renúncia. Nós temos que buscar a Jesus por aquilo que Ele é e não aquilo que Ele possa fazer, e não por aquilo que Ele pode nos dar. Se Deus fizer, Ele é Deus, e se não fizer, Ele continua sendo Deus. E nós temos que andar com Ele, independente das pessoas que decidam abandonar. Uma multidão foi embora, ficou apenas 12. A maioria resolveu abandonar Jesus, ficou somente a minoria. Será que a maioria dos seus amigos, será que a maioria da sua família está na igreja? Talvez não, mas eu vou te dizer uma coisa: assim como aquela minoria dos 12 decidiu ficar com Jesus, decida hoje permanecer com Jesus, porque a minoria com Jesus é a maioria. A minoria ao lado de Jesus vence todas as batalhas. Aleluias, glórias a Deus. Jesus, irmãos, Ele não precisa de quantidade, Ele precisa de pessoas que entendam o propósito dEle na terra e que decida ficar na presença dEle. Evangelista, eu entendi essa palavra. Nós não podemos buscar Jesus por aquilo que Ele pode dar, mas porque Ele é.
ok. Nós não devemos abandonar Jesus porque Ele nos repreende e porque Ele quer nos exortar. Amém. Glória a Deus. Mas o mais importante que eu quero que você saia daqui hoje nessa noite é: se torne um verdadeiro discípulo. E o que é um verdadeiro discípulo? Um verdadeiro discípulo é aquele que ouve Jesus, o Espírito Santo, e obedece. E a Bíblia vai nos falar que aqueles discípulos que decidiram ficar com Jesus, e Jesus ele vai falar: eu quero que vocês vão e preguem o Evangelho aos judeus, aqueles que estão afastados, aqueles que são do aprisco, mas estão desviados. E os discípulos obedecem a Jesus, eles vão e pregam a palavra. Jesus ele vai dizer para os discípulos: entra nesse barco e atravessa esse mar, e eles obedecem. Jesus ele vai dizer para os discípulos: vocês têm que me obedecer, renunciem às suas vidas, e eles renunciam. Jesus ele vai dizer: permaneça em Jerusalém até que o Espírito venha sobre vocês, e eles obedecem, e o Espírito vem e enche eles. O que Jesus está dizendo para mim e para você hoje nessa noite? Qual é a ordem de Jesus para mim e para você hoje nessa noite? E não venha me dizer que Jesus ele não está falando nada, porque Ele está. Ele está falando algo para você. Independente do momento que você está vivendo, Jesus ele quer te usar como Ele usou os discípulos. Se coloque sobre os seus pés hoje nessa noite. Irmãos, a hora voa. Aleluia, glórias a Deus. Eu gostaria de fazer uma breve oração. E nesse momento, fala com Deus. Se abra com Ele. Talvez você nem se lembre mais daquilo que Deus falou que era para você fazer, mas Ele quer te lembrar hoje nessa noite. E Ele quer que você comece a obedecer o chamado que Ele tem na sua vida. Ore comigo. Soberano Deus, Altíssimo, Clemente, Santo Senhor, Pai, nós queremos, meu Pai, hoje nessa noite falar com o Senhor, meu Pai. Meu Pai, o Senhor tem um propósito. O Senhor tem falado algo, meu Pai, em cada coração que está aqui hoje nessa noite. O Senhor tem um chamado, o Senhor tem um propósito. Mas muitas das vezes nós estamos acomodados, porque nós queremos fazer só aquilo que nós queremos. Muitas das vezes, Senhor, a nossa carne tem falado mais alto, papai. E nós não queremos obedecer a Tua palavra. Mas hoje, nessa noite, eu quero pedir ao Senhor: Espírito Santo de Deus, não desista de nós. Nós não vamos abandonar o Senhor, independente da palavra que o Senhor tem para nós, independente da exortação, independente, meu Pai, da correção que o Senhor tem para nós. Eis-nos aqui, meu Pai, nos exorta, nos ensina o caminho que nós devemos andar. Nós não queremos andar segundo a nossa vontade, segundo o nosso querer. Nós queremos, meu Pai, o plano do Senhor, o projeto do Senhor na nossa vida. Por isso, meu Pai, assuma o controle hoje nessa noite dessa vida. Assuma, Senhor, o controle, meu Pai, da nossa vida. Tira todo o ego, quebra todo o ego, toda a armadilha da carne do diabo contra nós. E nos ajuda, meu Pai, a buscar ao Senhor em espírito e em verdade, a andar com o Senhor, a falar da Tua palavra e a obedecer o Senhor que tem o controle da nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos e nós cremos, em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu agradeço a oportunidade, que as palmas louvem o Senhor. Glórias a Deus. Palavra abençoada, irmãos, da parte de Deus.
Irmãos, eu quero falar para os irmãos que tem algumas pessoas que estão faltando no culto. No caso da nossa irmã da Eugênia, ela está com um ente querido enfermo e ela tem faltado por causa disso. O pastor Lorivaldo está longe por causa que está viajando. Ele está lá em Minas Gerais, lá está em missão. Tem outras pessoas que estão enfermas, mandaram aqui o contato aqui para a gente, irmãos, e por isso não está no culto. Eu falei, pastor, tem muita gente faltando, mas é muitas coisas. O irmão Zé hoje mesmo parou de trabalhar já tarde, não ia conseguir vir. Não é porque a igreja está vazia, não é pessoas que estão indo embora, pelo contrário, irmãos. Muitas pessoas enfermas, muitas pessoas que estão com muitos afazeres. E eu queria pedir você nesse momento, para a gente fazer uma oração, para que Deus alcance as pessoas que estão enfermas em sua casa, aquelas pessoas que não estão conseguindo vir, por causa de algum empecilho. Eu queria fazer uma oração com você, por 5 minutinhos, irmãos. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor, alcance, meu Pai, as pessoas enfermas. A Tua palavra diz, meu Pai, que o Senhor levou sobre si todas as enfermidades, Pai. Pai, eu quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, Pai, cura, meu Pai, Senhor, essas pessoas. Cura, meu Pai, Senhor, vá na casa da irmã da Eugênia, Pai, cura, meu Pai, as pessoas que estão enfermas. Vá, meu Pai, Senhor, na casa, meu Pai, Senhor, daquelas pessoas, Pai, que mandaram mensagem, meu Pai, Senhor, e cura elas, Pai. Todas as pessoas, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, eu oro também. Se tem algum bloqueio do inimigo, meu Pai, se o inimigo, meu Pai, está armando alguma coisa, tranca a rua, segurando essas pessoas nos seus lares, Pai, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, quebra todas as amarras do inimigo, e que essas pessoas possam, meu Pai, ser abençoadas. Pai, eu oro pelas pessoas também que nos está vendo pela internet, que a mão do Senhor alcance elas, meu Pai, e abençoe elas tremendamente, abençoe suas famílias, abençoe os seus filhos, abençoe a sua vida financeira, espiritual, conjugal, que o Senhor alcance, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, todas essas pessoas, Pai, nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, amém? Irmãos, culto de domingo, culto de domingo, começando às 7 horas, muito recado, irmãos. Culto de domingo começando às 7 horas, eu quero pedir em especial, não falte, pastor, por que não posso faltar esse domingo? Porque esse domingo é culto de Santa Ceia. Irmãos, escute isso, tem 2 mandamentos só, que Deus deixou para nós, e esse mandamento, nós não podemos sair disso, porque está escrito. Qual que é o primeiro, pastor? O primeiro mandamento que nós precisamos fazer é se batizar. Marcos capítulo 16, versículo 16, fala que todo aquele que crê e for batizado será salvo. E sabe, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada fala que não é só se batizar, não, nós temos um momento especial, que é o momento da ceia, que é onde nós falamos que o Jesus morreu, mas ele ressuscitou. E quando você ceia, você está nos céus, Jesus olhando, você está olhando e falando assim, olha, Jesus morreu, mas em breve ele vai voltar, porque ele ressuscitou. Ali nós lembramos a morte e a ressurreição de Cristo, e Cristo falou que a gente precisa fazer, e nós fazemos todos os meses, e domingo agora é o dia da ceia. Não falte, venha para cá, deixa eu orar e abençoar a sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu oro abençoando a vida dos seus filhos, abençoando aqueles, meu Pai, que nos assiste, que a mão do Senhor esteja sobre a vida deles, guardando e abençoando, que em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que toda a obra que foi feita, os planos maléficos, meu Pai, do inimigo, meu Pai, que caiam por terra, e que a mão do Senhor, Pai, esteja, meu Pai, sobre eles, guardando, protegendo, Pai, e abençoando. Pai, eu oro, meu Pai, Senhor, os abençoe, Pai, em nome de Jesus, amém? Faça assim com as mãos. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces comunhão e consolação do Espírito Santo esteja conosco, não só hoje, mas por todo sempre. Você que vai morar no céu diz amém. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor e deseja a ele um feliz final de semana.